agora é o momento da aula de história. Para aqueles que gostam muito de história, este é o momento. E hoje nós vamos ter um tema bem legal. Então, já está tudo organizado aí, não é verdade? Então, as marcações vermelhas do nosso livro, na página 59. 59. Vamos lá? Encontraram? Ok. O tema da aula de hoje é ofícios antigos. Ofício significa o que? Trabalho, um trabalho antigo. Hoje tem muitas profissões atuais, mas existem alguns trabalhos que eram bem antigos e que hoje quase não se vê mais. Por exemplo, olha esse aqui, afiador de instrumentos. Sabia que tinha um homem ou uma mulher, mas era um serviço braçal, mais pesado, então eram os homens que geralmente faziam esse trabalho. Ele afiava os instrumentos, facas, agulhas, tesouras, e aí ele tinha que afiar bem para poder a lâmina de corte ficar bem afiada para aquelas pessoas que usavam essas facas, essas agulhas, tesouras, alicates, poder usar. Ainda existe alguns, mas antigamente era necessária esse ofício, essa profissão. Hoje tem muitas máquinas que já fazem esse trabalho, tá? Uma realidade mais comum no dia a dia, sabe o alicatinho que a mamãe faz a unha? Então, aquele alicatinho às vezes a gente leva em algum lugar para afiar o alicatinho. Então, mas não era só esses pequenos instrumentos. Então, o afiador afiava grandes instrumentos. Ao lado agora, aí no livro de vocês, vai aparecer aqui ó, na tela para vocês, o sapateiro. Como era importante um sapateiro naquela época. Por que nos tempos mais antigos? Porque eram sapatos de couro, então assim, não havia muitas lojas, então tinha um sapateiro que fabricava o sapato e depois ele também fazia a manutenção. Quando furava, rasgava, descosturava, então levava o sapato no sapateiro e ele fazia todo o ajuste, costurava, colocava mais couro e depois podia passar uma graxa, ilustrar e ficar bem brilhoso, bem bonito. Então era muito necessário o sapateiro. Ainda existe alguns. Olha, sabia que perto da casa do meu pai existe um sapateiro. Às vezes, quando eu preciso de pôr um saltinho em um sapato, algum detalhezinho, é muito engraçado, mas ainda existe. Nós levamos no sapateiro e ele faz o ajuste. Mas essa profissão era muito comum. Hoje, como ficou muito mais fácil ao shopping, às lojas comprar sapatos, então é uma profissão que já não existe com tanta evidência como tinha. Às vezes não encontramos mais um sapateiro. Agora olha essa aqui, ó, costureira. Sabia que é um ofício muito antigo? Ainda existe costureiras, mas ele era muito necessário. Hoje tem muitas fábricas que fazem roupas e tem as fábricas de costura, mas uma costureira ela é muito essencial ainda. E tinham as costureiras que costuravam nas suas casas, às vezes nas fazendas, enquanto os homens, os filhos saíam para a agricultura, para cuidar da agricultura, para cuidar dos animais, as mulheres ficavam em casa costurando. Então, é uma profissão bem antiga e fazia peça por peça, com muita cautela. As máquinas eram máquinas manuais, tinha um pedal que a costureira tinha que balançar para poder a linha, né, ela se movimentar e costurar a roupinha. Então, uma costureira, um ofício, ó, antigo. E ali, relojoeiros, isso mesmo. Se você queria um relógio, um grande, um relógio de cuco, um relógio de bolso, então era procurado um relojoeiro. E este relojoeiro, ele além de fabricar, ele também fazia os reparos no relógio. Então são profissões que são bem ofícios antigos, ok? No rodapé do seu livro tem esse retângulozinho aí, esse quadro para a gente pensar. Trocando ideias. Na cidade onde você mora, existe algum profissional que ainda trabalha assim? A prof deu o exemplo de um sapateiro amigo do meu pai. E você? Conhece alguma costureira? Conhece algum relojoeiro? E algum afiador de instrumento? De instrumento de corte, você conhece algum? Vamos pensar? Ah, também, vou te contar. Eu tenho uma tia que é costureira. A minha mãe é costureira por hobby. Ela gosta, não é a profissão.
mas a minha tia é a costureira, porque quando elas moravam no sítio, as mães ensinavam as filhas desde pequeninas a costurar, tá bem? Número 2, que dificuldade essas pessoas tinham para realizar o seu trabalho? Será que havia dificuldade? Pensa, numa costureira, tinha dificuldades? Lembra que a Pro comentou que a máquina era uma máquina manual, que tinha o pedal, o sapateiro, pensa, toda costura, colar, era tudo manual, não tinham máquinas específicas para fazer esses sapatos. Que dificuldades eles tinham, entendeu? Para você refletir um pouquinho. Então, ofícios antigos. Agora virem um pouquinho a página 60. Atualmente, as máquinas são os principais instrumentos de produção. O trabalho manual está se tornando raro. Então, agora você vai ler em voz alta aí na sua casa esse textinho sobre novas técnicas e a prof deixou aqui postado para vocês um vídeo para vocês verem um tear manual antigo, como que fazia o tecido, e deixei um outro vídeo bem pequenininho sobre um tear industrial, que hoje tem com muitas máquinas envolvendo a eletricidade, para vocês compararem como que era produzido as roupas, o tecido antigamente e como é atualmente, como a máquina substituiu o trabalho das pessoas. E aí depois que vocês assistirem, vocês vão responder o número 4. Então leia o texto, novas técnicas e depois responda o número 4, ok? Combinado? Então, bora fazer a atividade.